Quantas das suas decisões são movidas por vergonha? Quantas vezes você engoliu choro, apertou o maxilar, fingiu indiferença ou foi duro com alguém só para não parecer ser fraco? Isso não é força, irmão. Isso é meio que treinamento emocional. E a maioria de nós, homens, fomos treinados para quê? Assim, pô. Assim desde moleque, para ser fortes o tempo todo. Só que o problema é que ninguém conta que esse modelo vem com efeitos colaterais. Vergonha, culpa e medo, nesse caso, são meio que o calcanhar de Aquiles da masculinidade. E a gente tenta nadar, tenta alcançar alguma coisa melhor, tenta respirar fundo, mas a gente vive sendo puxado de volta para baixo da água. E o mais cruel, cara, é que a maioria de nós nem sabe que está se afogando. Seja muito bem-vindo ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral, aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E se os meus conteúdos te parecem razoáveis, cara, considera se inscrever aqui no canal, tá bom? Se você é mulher, seja muito bem-vinda aqui também, tá bom? Apesar de o canal se chamar Diário do Homem Comum, eu falo para pessoas comuns. E talvez para você, enquanto mulher, os meus conteúdos aqui sejam até, sei lá, muito importantes. Porque assim você pode entender o complexo mundo dos homens que estão aí ao seu redor, cara. Seja seu pai, seu companheiro, seu irmão, seu filho, seu tio, seu avô, sei lá, pô. Mas aqui tem conteúdo sobre masculinidade praticamente todos os dias. E a gente está sempre tentando entender esse mundo complexo masculino juntos e melhorar enquanto homens também. Então seja muito bem-vindo aqui também, tá bom? Agora, se você, homem ou mulher, quiser ir além do apoio aqui através da inscrição e do like, você também pode contribuir na minha campanha no Apoia-se. Eu estou tentando comprar um segundo celular para abrir um podcast aqui no canal, um celular como esse aqui que eu estou usando agora. E essa ajuda tem muito valor e muita importância, principalmente para mim que sou um pequeno criador de conteúdo, cara. A gente tem muita dificuldade, né, para ter acesso a recursos financeiros. Então, se você quiser ajudar, cara, muito obrigado, tá bom? Clica aqui no link do comentário fixado, tem um textinho lá, eu explico tudo, né? Como vai ser a campanha, quanto tempo vai durar, qual o valor, o objetivo, enfim, é isso. E no mais, você pode se tornar membro do canal também, tá bom? Mas vamos lá. Perdão. Vamos falar sobre esse tripé que é meio que um calcanhar de Aquiles para a masculinidade. Cara, desde pequeno a gente foi ensinado que errar é fracassar, que demonstrar dor é uma humilhação, né? Que mostrar afeto demais é perigoso demais. Só que essa educação vem com juros. A vergonha vai se instalar meio que como uma sombra, porque ela vai aparecer quando a gente tenta algo novo, quando a gente falha, quando a gente é rejeitado. Ela vai cochichar no seu ouvido que você não é bom o suficiente, que você não vai dar certo, que você vai se passar por ridículo. E ela não vai gritar, ela vai insinuar de forma sutil e de forma poderosa. E o pior é que você vai começar a achar que essa voz é sua, que faz parte da sua personalidade, né? Que ser inseguro, que ser distante ou até mesmo frio é coisa natural. Só que não é, pô. E aí o que vem depois disso? A culpa. Então, quando você explode, por exemplo, com alguém que você ama, quando você promete algo que você não cumpre, quando você sente desejo por algo que te disseram ser errado, o que vai acontecer? Você vai se sentir culpado, porque a culpa é meio que um lembrete constante de que você está sempre em dívida com alguém. E às vezes, cara, esse alguém nem tem nome, sabe? É tipo uma ideia, um ideal, sei lá, um padrão inalcançável de homem forte, estável, produtivo, protetor, provedor, sei lá, bem-sucedido, alguém que nunca falha, sacou? Então a culpa é meio que o imposto emocional que o homem vai pagar todos os dias por tentar ser esse super-homem que nunca existiu. E aí o que vem logo a seguida? O medo, pô, que é o vigilante da masculinidade, né? É o medo que vai impedir a gente de se aproximar do nosso filho com carinho. Por quê? Porque a gente tem medo de parecer ser mole. Disseram que mostrar sensibilidade é ser fraco. Então isso vai te travar de pedir ajuda, de expor suas vulnerabilidades, de chorar no meio de uma crise. É o medo que vai te convencer, meu irmão, que ser homem é não precisar de ninguém, que é melhor você sozinho do que ser dependente, pô. Só que isso não é independência, isso é isolamento. E é assim que o homem vai ficando preso nesse mundo onde ele é proibido de sentir e, ao mesmo tempo, obrigado a performar o tempo todo. Um mundo
onde qualquer fraqueza vai ser interpretada como fracasso. E qual é o resultado? O resultado é uma epidemia silenciosa de homens deprimidos, sabe? Diversos homens doentes emocionalmente porque não se permitiram sentir e não sabem nomear suas próprias dores. Estão o tempo todo somatizando angústia no corpo e descontando as suas frustrações em pessoas que estão ali ao seu redor. Ou então em si mesmo, né? Se sentindo fracassado e tal. Homens que vivem no piloto automático, refém da vergonha do passado, né? Se sentindo culpado por não corresponder, se sentindo com medo de não ser suficiente. Homens que até amam, mas não sabem demonstrar, pô, que vivem em sofrimento e não conseguem nomear e explicar o seu sofrimento. E isso muitas vezes vai fazer com que esses homens não sejam ouvidos, entendeu? Só que é aí que o buraco fica mais fundo e mais profundo, na verdade. Por quê? Porque quando o homem não consegue se ouvir, ele não consegue escutar os outros. E ele acaba impactando os filhos, as companheiras, os colegas de trabalho. Por isso que está sempre tudo um estresse e você não entende. Porque são relações construídas em cima da emoção. Só que ninguém percebe que esse problema não é falta de amor, pô. É excesso de bloqueio, muito medo de parecer ser ridículo e tal. Tem vergonha de ser visto de verdade por inteiro. E se sente culpado por não se encaixar nesse modelo de sociedade. Só que enquanto isso, o mundo continua produzindo e cobrando produtividade, força e tal, sem espaço seguro para que você possa desabafar, para que você possa falar dos traumas que você carrega. Pelo contrário, né? Chacota, vão dizer que é mimimi, um monte de gente fazendo meme o tempo todo. E aí quando o homem tenta quebrar esse ciclo, ele é deslegitimado, que é o que acontece aqui no canal, né? Me chamando de fraco, de confuso, sei lá, vão te chamar de mangina, né? Como dizem aí a galera da comunidade masculina e tal. Uma série de nomes, enfim. Cara, esse é um grande perigo. Por quê? Porque o próprio sistema vai te ensinar que fugir da dor é mais seguro do que encarar a dor. Só que o que você foge, você não cura. Cara, vamos lá. E se a gente parasse, meu irmão, de fingir que medo não faz parte do nosso dia a dia? E se a gente, no lugar de esconder, começasse a investigar, procurar uma terapia? Irmão, você tá repetindo ciclos aí na sua vida, pô. Então você precisa quebrar essas correntes de gerações passadas que não tem a ver contigo. Você precisa ser corajoso para romper com esse masculino violento aí que você não deve ser, mas que você tá carregando, entendeu? Então você tem que parar de fingir que não sente, parar de fingir que você não ama, parar de fingir que você tem medo de que você não tem medo de ficar sozinho, entendeu? Então você tem que recuperar o controle. Você tem que escolher a resposta ao invés de agir no automático. Só assim, meu irmão, para você virar adulto de verdade, entendeu? Não tem como você ser homem de verdade sem saber o que fazer com os sentimentos que você carrega. E isso só é possível se você tiver consciência, pô, se você tiver acolhimento, se você tiver disposição para se olhar de frente, para se olhar no espelho e reconhecer quem você é, pô. Então, cara, se você está assistindo aí agora, de repente você está até lembrando de situações que você travou, se calou, que você tem que entender que isso não, você não é o único, entendeu? Você é meio que, cara, são tantos homens assim, irmão, que você não tem noção, cara. Só que você tem que mudar esse roteiro, entendeu? Você tem que parar de repetir falas antigas, modelos ultrapassados, como já falei agora e tal, essas cobranças todas que estão aí pra gente. A gente tem muitos desafios, né? Como, por exemplo, começar a se perguntar, sei lá, irmão, pô, como é que eu seria, por exemplo, se eu não tivesse medo, entendeu? Quem eu seria se eu não tivesse vergonha, que é o tripé, né? Se eu não tivesse carregado toda essa culpa, quem eu seria? Onde eu estaria, entendeu? Em que momento da minha vida eu teria pulado e não sofrido tanto? Porque as respostas para essas perguntas vão trazer liberdade, pô. E dá tempo ainda de você se libertar, cara, de você virar um espaço de cura para você e para quem tá à sua volta, ser um pai melhor, um parceiro mais justo, um amigo, amigo de verdade, sabe? Que tá sempre disponível, sem se esconder, irmão. E é isso, cara. Entender que a masculinidade não tá em suprimir o que você sente, mas lidar com as coisas que você sente, saber o que fazer. Irmão, cara, chegou até aqui, assistiu esse vídeo, quero deixar longo não, cara. Compartilha aí com alguém que tá precisando ouvir. Mas se é você, coloca em prática, irmão. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo qual dessas 3 âncoras aí te prende. Vergonha, culpa ou medo? Onde que você está paralisado? Toma muito cuidado para você não virar isca, cara, de
curso, de mentorias que vão prometer para você sair dessas dores. Ou melhor, né, vão dizer para você que durante o processo da mentoria que essas dores, que culpa e vergonha nem existem. Cara, existem sim, e você não precisa pagar R$ 1.000 para resolver esse problema. Isso é uma questão interna que você precisa olhar para você diante do espelho e reconhecer quem você é, voltar nos lugares que você errou, porque você sabe muito bem onde você errou e provavelmente você sabe muito bem o que fazer para corrigir esses erros, tá bom? E você não precisa de um curso com 10 módulos e 20 aulas em cada um. Você precisa virar homem e assumir seus BOs, cara. E principalmente, medo, vergonha, cara, essas coisas fazem parte do dia a dia, ninguém vai conseguir fugir disso, faz parte da vida. Todos nós estamos diante da possibilidade de nos frustrar o tempo todo. Então, reconhecer que a vida não é fácil e que a gente vai quebrar a cara é um dos primeiros objetivos. Se você quer ser aí um homem de valor, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito dessa palavra porque eu acho que ela vem desse mercado de masculinidade, do marketing digital, que está o tempo todo empurrando para você que você não pode ser fraco, que você não deve aceitar a derrota. Derrota faz parte da vida, irmão. É só você levantar e buscar a vitória. Faz parte. Tamo junto. Forte abraço.